Olá, amigos. Este é o programa Livros que Iluminam. Estamos aqui na FEB TV, no ambiente da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, onde temos um acervo de mais de 20 mil itens documentários para o nosso estudo, para a nossa pesquisa. Obras que já não são mais publicadas atualmente, obras inclusive do século XVIII, século XIX, importantíssimas para o nosso conhecimento da história do Espiritismo e como tudo surgiu. Nós temos aqui conosco a companhia de Geraldo Kern e também da Mairi Knupp, que estão nos acompanhando aqui nessa temporada do programa Livros que Iluminam. Sejam bem-vindos uma vez mais. Muito obrigado. Obrigada. Nós estamos conversando sobre o Livro dos Médiuns, uma sequência de 3 programas tratando exatamente desta obra, que é a obra base que Emmanuel se refere como sendo o tratado realmente de mediunidade, que a gente possa estudar e fundamentar a nossa prática mediúnica em torno dessa obra basilar, que é o Livro dos Médiuns, publicado por Allan Kardec em 1861. Já faz bastante tempo, mas o livro continua atualíssimo. E hoje nós vamos trazer um tema que parece um tanto quanto recorrente, até por conta da sua importância. Emmanuel nos fala a respeito do discernimento. E ele se baseia, não é, Mairi, aqui no Livro dos Médiuns, quando trata da formação dos médiuns, lá no item 216. Isso, na segunda parte, no capítulo 17. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama um médium feito. Seria grande erro de sua parte crer-se dispensado de novas instruções, pois apenas terá vencido uma resistência material. É aí que começam para ele as verdadeiras dificuldades, que vai precisar cada vez mais dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe serão preparadas. Se pretender voar muito cedo com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos que buscarão explorar a sua presunção. Poucas palavras para muito conteúdo. Muito conteúdo. Acho importante ele colocar aqui a facilidade da comunicação mediúnica como sendo uma barreira material. Né? Ou seja, o médium ele tem a facilidade de se comunicar com o outro lado, por assim dizer, ele venceu uma barreira dele, uma questão de física, né? Material. Então, a questão, ele ter essa facilidade não significa que ele não precisa, que ele pode parar de estudar, que ele já sabe tudo. Né? É aí que ele se torna mais suscetível às influências espirituais. Pois é, uma questão tão delicada, né? A primeira é essa questão material que você falou, porque a gente aprende no próprio Livro dos Médiuns que a mediunidade é uma predisposição orgânica, mas é uma faculdade espiritual. Ou seja, ela é do espírito, é uma faculdade espiritual, mas por ser um veículo de intermediação, ela se torna como essa predisposição orgânica. A gente precisa do corpo físico, inclusive, para esse tipo de manifestação, aqui como encarnados. Então, essa barreira física poderá ser superada conforme ele coloca, mas não significa que com isso a gente vai dispensar, não é, Geraldo? De maneira alguma. A questão do estudo. É constante e contínuo. Nós jamais podemos abrir mão disso. Os grupos mediúnicos têm, normalmente por norma, uma das reuniões ser estritamente para o estudo. E nós devemos nos atentar. Sempre nós estamos crescendo e sempre os escolhos dos irmãos estão com mais dificuldade para nós atendermos. Se nós não saber como clarear isto, realmente nós vamos encontrar dificuldade. Nós podemos botar no nosso cotidiano. Nós não estudamos só no primeiro ciclo dos nossos estudos. Nós vamos cada vez mais progredindo. Um segundo ciclo, uma universidade, um pós-graduação, um mestrado, isto é, nós estamos constantemente. E aqueles que já se encontram no último patamar, continuam estudando. E Kardec toca aqui num ponto crucial, que é essa questão do médium pronto. Quer dizer, nesse sentido, o médium jamais estará pronto. Exatamente, porque o controle que ele tem aqui no exemplo que Kardec nos dá é o controle corporal, o controle sobre o próprio corpo.
Isso ele tem. Agora, o controle sobre a mente é uma prática constante. A mente deve ser controlada 100% do tempo. Você tem que estar consciente do que você está pensando o tempo todo. E aí o estudo ajuda nisso. Sem dúvida, porque é a faculdade que está desenvolvida. E o espírito está desenvolvido, ele está crescendo, ele está sabendo como interagir cada dia mais. Nós temos hoje a evolução muito grande, nós temos as informações que nos chegam a todo momento. Como nós estamos interagindo isso aqui para fazer com que nós possamos melhorar, nos instruir melhor. E o que dizer, no caso, Geraldo, daqueles médiuns que já se acham prontos, preparados, que inclusive não precisam mais estudar porque já superaram essa fase? Eu digo assim com um certo pesar, e não é julgamento, mas que infelizmente encontramos muitos mesmo. Em épocas passadas eu visitei uns irmãos numa casa espírita em que eu fui fazer uma pequena palestra e ao final me convidaram para a reunião mediúnica. E eu chegando lá, foi-me informado pela dirigente que ali só se recebiam mensagens do plano superior. E eu fiquei muito preocupado, digo, e os que sofrem, né? Mas aceitei, fiquei calado. E realmente as mensagens eram assim, mas muitas davam para ver que o seu conteúdo era efêmero, muito simples, muito que não traziam nada de importância. E isso é uma preocupação muito grande. Quem somos nós para ditarmos aquilo que nós estamos fazendo numa reunião mediúnica? Que o planejamento nós sabemos, né, Geraldo? Mairi, que é no plano superior. Nós somos meras peças colocadas. É perigoso, né, a soberba, a ubris. Porque a humildade, ela deve ser norma. Você tem que se colocar em seu lugar. Você não é o espírito perfeito, porque se fosse, você não estaria neste planeta. Você estaria perto de Jesus, trabalhando, fazendo obras em prol de todos. Mas você está aqui agora, então você tem que reconhecer que você tem suas limitações. Não há vergonha em reconhecer que você precisa estudar mais. Até pelo contrário, né? Um gesto de humildade. O médium, para ele inclusive, não é? Desenvolver de maneira adequada o seu trabalho, a sua faculdade, ele tem que ser humilde, não é? Sim, com certeza. A ubris, para quem não sabe o que é ubris, é aquele orgulho cego, aquela coisa que cega e você é o melhor de todos e é isso aí. O nome já diz, você está cego. Uma pessoa cega, ela não tem o controle sobre tudo que acontece com ela. É interessante que a gente vê a questão que estávamos conversando sobre obsessão. Uma das características da fascinação, e notadamente da subjugação, é exatamente o espírito que está influenciando o médium, afastar o médium do convívio, de possíveis, né, contatos em que ele vai receber, às vezes, uma advertência, um esclarecimento, porque se coloca num patamar superior, né? Não, eu não preciso nada disso, eu estou certo, o meu espírito é o mentor, ele tem a verdade absoluta. É uma coisa muito perigosa, né? E realmente é. E isso a gente tem que estar sempre, digamos assim, vigiando. Essa é a vigília que nós temos que ter constante, né? Porque nós somos surpreendidos muitas vezes com esses pensamentos. É porque talvez seja da natureza humana, ele sempre se pré-julgar, puxa vida, eu estou no mesmo patamar, estou num nível de estudo. Um amigo foi escolhido por uma certa função, por que eu não fui? Mas eu tenho as melhores condições que ele. Sempre nos pré-julgamos melhores que nós somos. E comparando com os outros, né? Não tenha dúvida. Esse é um termo que... Aqui, Mairi, Kardec coloca exatamente que é nessa fase, né, quando esse cuidado com o próprio controle da mente e a educação do espírito, se não tiver cuidado, é aí que você pode cair em 1000 armadilhas, não é? Sim. Que você pode ter uma preparação, digamos, mediúnica em termos da faculdade, mas se você não cuidar da questão do orgulho, não é, do egoísmo, você acaba caindo em várias tentações. Sim, e já nos foi dito que o orgulho e o egoísmo são as chagas que permeiam a nossa humanidade aqui na Terra. Então, é com eles que nós temos que ter o maior cuidado, porque eles são a raiz de vários dos nossos problemas. Então, é como o Geraldo falou, é só vigiar. Mas esse só vigiar, para muitas pessoas é muito difícil, para outras pessoas é mais fácil.
Mas isso vai do conhecimento. Uma vez que se estuda, que se compreende como funcionam os mecanismos da mediunidade e também como funcionam todas as leis divinas, se tem uma base maior para se preparar para pensamentos tentadores como os pensamentos orgulhosos, né? E para você que nos acompanha, a questão da vigilância é algo fácil ou difícil? Porque é um desafio, não é? Um desafio para nós todos, nós estarmos atentos, vigilantes, orando. É uma busca que a gente jamais pode deixar, porque é uma necessidade que a gente tem. André Luiz diz que o maior vencedor é aquele que vence a si mesmo. Ou seja, nós temos ainda dentro de nós os nossos maiores inimigos, oponentes, adversários. E é contra eles que a gente deve lutar. Lutar no sentido de buscar erradicar os males, né, as enfermidades, as mazelas, enfim. Essas questões morais que a gente tem ainda tanto que superar, os vícios, né, o homem antigo, e nos revestirmos aí dessa nova roupagem, mas que efetivamente seja o novo transformador, como é a boa nova mensagem do Evangelho. Nós vamos rapidinho aqui para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho no programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Continue conosco. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, na Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com o Geraldo e com o Mairi a respeito da obra da codificação, no caso hoje o Livro dos Médiuns, e também do Seara dos Médiuns, que é a obra de Emmanuel que faz comentário em torno dos itens do Livro dos Médiuns. E aqui no capítulo 62, não é, Geraldo, fala discernimento, comentando o item 216 a que a gente fez referência. Exatamente. O que é exatamente o discernimento? O que é o discernimento? Veja que, se você assistiu o nosso bloco anterior, nós falamos lá sobre as questões da nossa necessidade constante em estarmos nos instruindo. E como essa coleção, estudando a codificação, que Emmanuel nos traz, 100 anos depois da edição do Livro dos Médiuns, ele nos coloca discernimento. E o que é o discernimento? O que é a gente discernir, né? Discernir nada mais do que perceber claramente, é distinguir, é compreender, é saber as diferenças, isto é, com aquilo que nós aprendemos, nós vamos aumentando nossa capacidade de perceber as coisas mais claramente. E ele nos coloca muito interessante. Se tu me permite, a Maria é a nossa leitora oficial, mas eu vou ler essa... Encarecendo a prática do bem por base na cooperação dos instrutores desencarnados do campo da mediúnico, não será lícito esquecer o imperativo da educação. E aí entramos numa palavra muito grande. Pois é, o discernimento seria uma espécie de base para a educação? Discernir, a capacidade de distinguir, de entender, de fazer, de repente, a distinção entre o certo e o errado, o bem e o mal, seria a base para a educação? Eu acho que é o contrário. A educação é a base para o discernimento que nós criamos. Nós criamos uma base dos nossos conhecimentos. Quando nós aumentamos os nossos conhecimentos, quando nós aumentamos as nossas instruções, quando nós aumentamos o conhecimento na doutrina espírita, nós temos condições de discernir como nós vamos interagir com o próximo, como nós estamos vivendo nesse mundo, quais as influências que podem ou não nos levar a certas ações, né? Eu acho que a educação é a base, e a educação é uma chave muito importante, né? E ela não se limita apenas à questão de uma instrução propriamente intelectual, né, Mairi? Sim. Nós conhecermos apenas não significa só isso, né? Não. A educação, ela também está a autoeducação, né? Porque por mais que você tenha as informações, todo aquele conhecimento, aquelas, como posso dizer, ferramentas, se você não sabe utilizar aquilo, se você não sabe empregar aquilo, olhar para si mesmo e ver como que você pode melhorar a você mesmo, ela não serve de nada, porque é como se fosse uma oportunidade desperdiçada, né? É te dado a oportunidade de usar aquela informação para se melhorar e fazer o melhor para o próximo,
e você não se aproveita dessa oportunidade. Né? É interessante que Emmanuel coloca não somente ajudar, mas também discernir. Então, nós estamos colocando uma ação fluídica, estamos colocando um bom pensamento naquela ajuda. Muitas vezes, uma ajuda material, que muitas vezes precisamos, é feito os amigos se reúnem, vamos dar umas cestas básicas. Daí diz, olha, eu não tenho muito tempo, mas tu leva o dinheiro e faz. A ação é a mesma? Não. Nós estamos discernindo que a ação que nós colocamos naquele ato, ela não é somente de ajudar, mas também discernir, isto é, levar um pouco de esclarecimento, levar a nossa mensagem de amor arraigada naquilo que nós estamos fazendo, né? E essa é uma frasinha curta, mas... significativa. E Emmanuel faz aí a conexão com a questão da mediunidade em si, não é? Na mediunidade, tanto quanto em qualquer outro gênero de serviço, é indispensável que o colaborador se interesse pela melhoria dos próprios conhecimentos, a fim de valorizar um amparo que o valoriza. Parece um jogo de palavras, mas é de uma profundidade, não é? Então, mas se nós pararmos para pensar, o médium ele tem uma responsabilidade muito grande, não só passando as informações adiante, mas também para com o próprio melhoramento, porque ele tem acesso a essas informações em primeira mão. Então, ele é o primeiro a saber o que os espíritos têm a nos passar. Então, ele, mais do que ninguém, não tem desculpa para dizer que ele não sabia, né? Então, ele tem que pegar essas informações que ele tem acesso e usar no seu próprio melhoramento para melhor servir. Então, é um ciclo, né? Ele se utiliza da faculdade mediúnica para pegar esclarecimentos, se melhora para pegar mais esclarecimentos e por aí vai. Você, Geraldo, que gosta das historinhas, né? Lembrei do Divaldo, aquela questão da mensagem, né? Que ele recebia já praticamente 2.000 mensagens e reclamou, né? Exatamente. Da Joana de Anjos, por que não tinha nenhuma endereçada para ele, né? E aí ela diz, está tudo na segunda pessoa, né? Do singular, tu, né? Quer dizer, é para tu, é para ti. Então, as mensagens se dirigem primeiramente ao médium, não é? Para depois serem veiculadas aos demais. Né? E ele, voltando lá aquela frasinha que tu leu anteriormente, né? Não adianta ajudar, e sim discernir. Isto é, com o conhecimento nós temos a capacidade de esclarecer aquilo que estamos fazendo. E nos dá uma tranquilidade muito maior, dá uma confiança naquilo que nós estamos fazendo, né? E essa questão entra aquela questão que ele vai falar da educação que ele fala ali. E eu me permiti procurar um pouco mais sobre educação nos livros espíritas, e uma questão, se me permitem colocar, lá numa questão do Livro dos Espíritos, na 917, eu vou ler para não perder o âmago, dos processos educativos que todos nós devemos incorrer. E ele diz que é o seguinte, não se deve, nesses tempos de transformação, se resumir a uma educação que tende a fazer homens instruídos, mas que tende a fazer homens de bem. A diferença. E isso é um pressuposto muito grande. E nós estamos num patamar que muitas vezes estamos num nível intelectual muito alto, mas o nosso nível moral não acompanha a par e passo isso. E nós temos que fazer homens de bem para poder ajudar. É tão interessante na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala da lei da sociedade, vai dizer que uma civilização é reconhecida exatamente não pelo seu desenvolvimento, progresso intelectual e tecnológico, mas pelo seu progresso moral. Exatamente. Então, é esse o ponto, né, de uma educação verdadeira que a gente tem que se reformar. E é nesse sentido aí, no fechamento, Maíri, eu queria que você nos trouxesse do capítulo 62, está aí na página 188 da edição que a gente está usando, né? Quando Emmanuel fala da tarefa mediúnica, não é, sustentada através do tempo. Vou ler. Por favor. Tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. A educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. Olha que interessante. Disse tudo, né? Disse tudo. Esse é o discernimento, a gente fazer bem o bem que a gente precisa fazer, não é? Tem clareza, tem nitidez. Não é? E a mediunidade nisso tudo, né? Porque a gente está falando aqui, relacionado à mediunidade, né, do que o discernimento propriamente vai ajudar.
Porque nós não somos simplesmente instrumentos passivos, não é? Não. Sim. E eu acho que, como é esclarecimento, é sabermos diferenciar o certo do errado que leva o nosso discernimento. Então, no atendimento a esses irmãos que necessitam, e muitas vezes nós consideramos sempre os irmãos aqueles que estão desencarnados, mas quantos se encontram aqui junto de nós ainda, que nós temos que ajudar? Através, não é somente das nossas educações, e sim o discernimento que nós estamos fazendo naquela ajuda. Sim. Como nós podemos ajudá-lo? É discernir a melhor forma. Nós chegarmos lá, o irmão está necessitado, digamos assim, muitas vezes levados aí nas ruas das mediocridades que nós encontramos por efeitos de drogas, de alcoolismo e tantas outras coisas. Levamos muitas vezes aquele irmão sendo áspero com ele, sendo ríspido. Mas será que tiveram um discernimento melhor para melhor atendê-lo? Como nós poderíamos conduzi-lo? Qual será o problema real dele? Eu acho que isso nos faz entender melhor, né? Sim, e é o que está dito aqui. O discernimento faz com que façamos o bem. Né? O médium que tem uma capacidade grande de discernir, como nós já dissemos aqui no primeiro programa sobre o Seara dos Médiuns, o médium é o intérprete do outro lado. Então, ao interpretar aquelas mensagens, se ele tiver um discernimento afiado, as mensagens vão ser passadas com muito maior qualidade e maior clareza para o próximo, né? E ele também vai saber o que é bom e o que não é para ele, em termos de influências espirituais. Haverá uma fidelidade até maior, né? A questão dessa transmissão, entre aspas, né? Desse intérprete que vai traduzir com fidelidade o conteúdo da mensagem que está sendo veiculado. Sim, com certeza. Como é importante essa... E aí depende do discernimento, da educação mediúnica, não é? Que é um trabalho de longo prazo. A gente já vai adentrando aqui na sequência o capítulo 89 do Seara dos Médiuns, quando traz o assunto reforma íntima, que é outro tópico que nos cumpre analisar, que é o item 350 lá do Livro dos Médiuns. É muito importante tratar desse tema porque reforma íntima é o objetivo final do Espiritismo, né? Tudo o que se faz, tudo que a gente estuda, tudo que a gente está buscando é para nos levar a esse processo da reforma íntima, senão não teria sentido algum. Ou seja, uma efetiva melhoria, não é nada fictício ou só meramente teórico, é uma transformação real. Por isso que é um desafio constante que depende de nós, do nosso esforço o tempo todo, a superação das nossas próprias dificuldades. E aqui nós temos, no Livro dos Médiuns, né, Mairi? Sim. O item 350, que nos trata... É um contexto interessante, né? Que depois o Geraldo também vai dizer, porque é curioso. Onde é que está inserido isso aqui? Exatamente. Né? Você pode ler para nós, por favor? 350. Vamos fazer o seguinte, estão pedindo para nós um intervalo, a gente vai fazer essa leitura, esses comentários logo após o nosso intervalo. Fique conosco aí, por favor, nós vamos tratar do item 350 do Livro dos Médiuns. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, na Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com o Geraldo e com o Mairi a respeito do Livro dos Médiuns e também do livro Seara dos Médiuns, em que Emmanuel comenta trechos dessa monumental obra que ele próprio designa como o livro base, que é o Livro dos Médiuns. E Mairi, estamos aqui agora no item 350. Ficamos devendo a leitura, né? É. O item 350, ele está na segunda parte do capítulo 20, 30? 29. 29. 29, isso. Romanos. Vamos lá. E o item 350, ele diz: se o Espiritismo deve, conforme foi anunciado, promover a transformação da humanidade, é claro que ele só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, o que se dará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor o homem? E lá no final ele arrebata: este é o caminho pelo qual nós nos temos esforçado por fazer que o Espiritismo penetre. Ou seja, esse é o caminho que eles querem que nós sigamos, o autoaperfeiçoamento, o autoentendimento, que vai levar ao melhoramento de todo o planeta como um todo, né? E a gente vê o encadeamento lógico que Kardec faz, né? Numa sabedoria realmente admirável.
lá no prolegômeno, né, na espécie de introdução, de apresentação mais apresentação prefácio, né, do Livro dos Espíritos, ele coloca que o Espiritismo surgiu para promover a regeneração social da humanidade, não é? E aqui ele coloca, complementando exatamente que essa regeneração social se dá pela transformação de cada indivíduo. Então, há necessidade de cada um de nós nos transformarmos para que socialmente a gente tenha essa mudança completa, não é? E veja como é complexo isso, né? Aqui ele está tratando, Kardec está tratando das questões das sociedades espíritas, das reuniões, né? Como a necessidade do conjunto se faz presente. Mas não é o conjunto une só. Todos, cada um por si, tem que fazer a sua reforma íntima. Cada um tem que fazer as suas melhorias. Só então o conjunto se tornará uníssono, né? E isso é importante, ele nos chama a atenção. Eu julgo assim como se fôssemos uma engrenagem, né? Sim. Se um dos dentes está quebrado ou falha, a engrenagem, sempre que passar num certo ponto, ela vai falhar. E isso nós temos que prestar muita atenção. A nossa responsabilidade com relação ao grupo, à reunião que nós estamos seguindo, ao grupo, a convivência familiar, o dia a dia nosso, né? Funciona como um sistema, não é? É um órgão coletivo, não é? Por isso que a gente tem que tomar o cuidado numa participação efetiva da nossa colaboração, mas nunca dispensando também a participação e a colaboração do outro. Né? Sim, e o Espiritismo ele resgata uma coisa que já nos foi dada por Jesus Cristo 2000 anos atrás, né? A reforma íntima, você consigo mesmo, né? O Cristo ele nos dá muitos ensinamentos por meio de exemplos e a abnegação, a vida em torno do próximo e dos valores morais, das leis divinas, tá lá, é só a gente pegar o exemplo, né? Falta só viver, né? Exatamente. E está aqui no capítulo 89 do livro Seara dos Médiuns exatamente esse título, Reforma Íntima. Como é importante, não é? O que Emmanuel nos chama a atenção aqui, nesse capítulo, quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passaste a mentalizar a perfeição nas atitudes alheias. Entretanto, buscando aqui e ali padrões ideais de comportamento, nada mais recolheste que necessidades e negações. Por que isso, será? Por que isso? Porque a reforma íntima é individual e é intransferível. É de cada um. Você não faz a reforma íntima do outro? Não faz a reforma do outro. O desenvolvimento é contínuo e teu. Isto é isso que nós temos. É reforma íntima. É eu, a partir de mim, como a Maria falou, a partir de mim eu vou fazer. Ninguém pode fazer a nossa reforma íntima, assim como nós também não podemos fazer a reforma íntima do outro. Ajudar, servir é diferente, mas a reforma íntima cada um faz, cada espírito individual faz a sua reforma íntima. É por isso que ele nos coloca. Não adianta se nós não recolhermos nenhum exemplo com os outros, nós não vamos poder. Os exemplos estarão, digamos assim, a necessidade, o conhecimento para nós fazermos a nossa reforma. Mas essa postura de cobrança com relação ao comportamento alheio, ela é muito comum ainda, não é? A gente cobra demais dos outros, não cobra? Exatamente. Não, eu acho que é até natural, né? Realmente, às vezes nós cobramos demais, até de nós mesmos, né? Mas é uma postura natural, porque uma vez que você se vê melhorado, às vezes você não quer que o outro se melhore porque você não quer ficar perto de uma pessoa que não é melhorada. Você quer o bem dele. Então, você quer que a pessoa se melhore para que ela possa usufruir das vantagens de ser uma pessoa reformada intimamente. Então, nesse caso, é justo eu cobrar dela também a melhoria? Acho que cobrar não é uma palavra muito, muito forte, né? Acho que a gente tenta inspirar a reforma íntima no próximo. Politicamente correto, gostei dessa. Talvez complementando, Maria, não fazer a reforma, mas ser o exemplo. Exatamente. Nós podemos ser o exemplo. E ser o exemplo é um pressuposto importante. As nossas atitudes influenciam o meio. Eu vejo muitas vezes, e o meu filho relatou, ele estava com um grupo de amigos da faculdade e todos saíram para um barzinho aqui em Brasília. E é normal todos aqueles lá beberem. O meu filho não bebe, por uma escolha dele. É normal ou comum, né? Normal comum. Então, veja bem,
a ação dele no início foi jocosa, mas num segundo momento começou outras pessoas a refletirem sobre as suas atitudes com o uso do álcool. Então, pelo exemplo, a gente mantém a nossa coerência daquilo que nós estamos falando, né? Exatamente. Pois é, interessante, o nosso próprio exemplo, né? Aqui Emmanuel coloca, e a gente vai resgatando a leitura, né, Mairi, por favor, trilhando o caminho da renovação que te eleva, solicita circunstâncias e companhias em que te escores para seguir adiante. Contudo, se estivesses no plano dos amigos perfeitos, não respirarias na escola do burilamento moral. Quer dizer, se tudo fosse perfeito, é isso que está querendo dizer ao nosso redor? A gente não evoluiria? Exatamente. Viu só? Estamos na escola para aprender, né? E o outro próximo acaba sendo o nosso professor, não é? Não tenha dúvida. Sim. Ele não é perfeito, né? Não. Nós também não somos. Não, mas nós podemos melhorar a cada dia. Então é fazendo a nossa reforma íntima. E isso, o grande exemplo que nós temos na doutrina espírita é a constante a oração à noite que fazia Santo Agostinho. Aquela reflexão da reforma íntima. Sim. O que eu fiz hoje? Será que eu ajudei alguém? O que eu ajudei ao próximo? Será que eu tenho que melhorar amanhã? E isso nós podemos fazer diariamente. Aqui ele coloca assim, não é de maneira tão interessante, possuímos desse modo tão somente aquilo que damos, se referindo aqui ao próximo, porque a gente às vezes fica na exigência do comportamento do outro, né? Como é que o outro vai agir, vai pensar, e a gente fica incomodado com isso. Mas Emmanuel faz uma contrapartida, quer dizer, a gente tem de fato como nosso aquilo que a gente doa ao próximo, não é aquilo que a gente exige do outro, porque essa é uma exigência, pode ser inclusive descabida, mas quando a gente oferta alguma coisa nossa, de fato aquilo que a gente está ofertando é uma propriedade real, não é? Uma verdadeira propriedade. E eu não queria, eu acho que é no Evangelho de Mateus, que Jesus fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A doutrina é exatamente essa. Se nós servirmos pelo exemplo, nós automaticamente dando, né, que nós recebemos. Isso. Então, essa é a questão da reforma íntima, né? Exatamente. Eu queria, Mairi, que a gente já se aproximando do encerramento, e por conta do nosso tempo, a leitura dos 3 últimos parágrafos, para a gente já poder refletir, já acompanhando aqui as conclusões que Emmanuel faz em torno do assunto reforma íntima. Ok, vamos lá. O entendimento na doutrina espírita esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar a santificação compulsória e sim que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos que sejam eles para nós amanhã. É possível que estejas atravessando a estrada longa da incompreensão pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo, e a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. A linguagem ainda poética, né? Bonita. Muito poética do Emmanuel, né? Significativa. Nós estamos aqui, a reflexão, a gente fica até aqui que nós vamos falar, né? Porque realmente a doutrina espírita nos esclarece, nos dá essa oportunidade da gente conhecer o Evangelho de Jesus, revivido naquela pureza, né, da simplicidade, do ensino moral que a gente precisa ter mesmo, não é? E nos toca profundamente. E aí é a luz que a gente vai conseguir espargir de nós mesmos de forma natural, porque nós estaremos vivenciando essa mensagem, não é? Enfrentando os obstáculos, os desafios e superando a nós mesmos. É um desafio e tanto, não é não? Não tenha dúvida. Sim, o autoconhecimento ele abre muitas portas, né? Ele acaba com muitos fantasmas. O conhecimento em geral faz isso, o autoconhecimento então deve ser... Mas faz a humildade de Emmanuel, né? Ele nos coloca, é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem. É um desejo simples, basta que nós realmente façamos a nossa reforma íntima. E recursos, não é? Materiais, elementos não nos faltam, não é? Porque realmente a doutrina espírita ela é assim farta em termos desses esclarecimentos e a gente precisa aproveitar a oportunidade. É por isso que a gente está aqui no Livros que Iluminam, sempre conversando sobre um tema interessante, um tema atual, que nos toca, porque são as nossas necessidades, e a gente fica muito agradecido a Deus pela oportunidade, também pela companhia de vocês todos que
tem aí assistido aos programas, a presença aqui do Geraldo, da Mairi. Somos muito gratos realmente e vamos seguir em frente. Não tenha dúvida. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada de novo. Espero estar aqui mais vezes. Muito bem, a gente agradece também a sua presença. Estaremos, sem dúvida alguma, mais vezes juntos, reunidos, em nome de Jesus, divulgando a doutrina espírita. Nós esperamos que vocês que têm nos acompanhado estejam curtindo, aproveitando o programa e estaremos sempre à disposição. Estejam conosco aí na sequência dos programas Livro que Iluminam aqui na FEB TV.